Olá, alunos e alunas do quinto ano, tudo bem? Eu sou a professora Thaís e juntos nós vamos fazer as atividades de ciências do nosso PET. Vamos começar? A semana 1, o PET traz pra gente as informações sobre misturas de materiais no nosso cotidiano. Vocês sabiam que muitos dos materiais que nós utilizamos ou que nós encontramos no cotidiano, eles são resultados de misturas naturais ou misturas artificiais? É sim. Um exemplo de mistura natural é a água do mar. Esse elemento natural é composto por mistura de sais minerais, de areia. Da mesma forma como o solo, também um elemento natural que é resultado de mistura de outros elementos naturais, como argila ou areia, água, humus. Então, esses são exemplos de misturas naturais. Mas nós também podemos encontrar no nosso cotidiano elementos ou materiais que são resultados de mistura artificial, como o suco ou refrigerante que compramos no supermercado, por exemplo. Para fazer esses materiais, o suco ou refrigerante, é preciso misturar alguns ingredientes que vão receber o gosto, a cor, o cheiro de uma fruta. Então, o suco e o refrigerante industrializados, eles são resultados de uma mistura artificial. É bom, né, a gente saber um pouquinho mais. Uma outra questão muito importante desse processo de misturas naturais ou artificiais que nós encontramos no cotidiano é entender que algumas dessas misturas são reversíveis e outras misturas são irreversíveis. Então vamos entender quando uma mistura é reversível ou irreversível? Antes, nós vamos entender o sentido dessas duas palavras. Quando o processo de uma mistura é reversível, é quando os materiais que nós misturamos, eles podem ser mudados, eles podem voltar ao que eram antes. E quando uma mistura ela é irreversível, é quando após essa mistura os materiais eles não podem ser mudados, eles não voltam ao que eles eram antes. Às vezes pode acontecer uma transformação, acontece de encontrarmos outros materiais. Por exemplo, quando queimamos a madeira, encontra então ali a madeira e o fogo, aquele material, após toda a queima, vai se transformar no carvão. Então, nós encontramos uma transformação desses materiais. Quando, por exemplo, nós pegamos a água no estado líquido, que é a água que a gente tira da torneira, coloca no freezer ou no congelador e aquela água se transforma em gelo, passa por uma transformação do estado líquido para o estado sólido. Mas quando a gente tira esse gelo, coloca num lugar que não é refrigerado, aquele gelo vai derreter e a água volta para o estado líquido. Essa é uma ação reversível. A água estava em estado líquido, foi para o freezer, se transformou em estado sólido. Quando tira do freezer, volta para o estado líquido. Então, uma ação reversível que pode ser mudada. Agora, quando a gente mistura, por exemplo, a água e o vinagre, nós temos aí uma ação, uma mistura irreversível. Porque após misturar a água e o vinagre, nós já não podemos mais separar nenhum desses materiais. Vamos fazer uma experiência? Vamos fazer agora a experiência de identificar uma mistura reversível e uma mistura irreversível. Aqui eu tenho um copo com água e tenho vinagre. Quando a gente mistura esses dois elementos,
eu não consigo mais separar a água do vinagre. Então, essa é uma mistura irreversível. Agora aqui eu tenho alguns grãos de arroz e alguns grãos de milho. Se a gente fizer uma mistura desses materiais, desses grãos, nós teremos uma mistura reversível. Por quê? É possível eu separar os grãos de milho dos grãos de arroz. Então, tudo volta depois para o estado inicial. Agora que vocês já sabem um pouquinho mais sobre a relação das misturas no nosso cotidiano, vamos fazer as atividades? Na atividade número 1, você dará sequência a um texto. Nesse texto, você vai dar a sua opinião ou vai relatar uma experiência sobre as misturas no seu cotidiano. Você precisa colocar um título e continuar o texto após o primeiro parágrafo que já está na apostila. Na atividade número 2, vocês deverão preencher uma cruzadinha. Todas as palavras da cruzadinha, elas estão no texto inicial da nossa semana 1. Então, vocês vão encontrar nesse texto algumas palavras escritas em negrito, ou seja, as palavras estão escritas com uma cor mais forte, mais escura. Então, são essas palavras escritas em negrito do texto que vão completar a cruzadinha na atividade número 2. Na atividade número 3, vocês vão ler a mistura indicada em cada alternativa e vão escrever se ela é uma mistura reversível ou irreversível. Por exemplo, água e o vinagre é uma mistura reversível ou irreversível? Vocês vão completar todas as alternativas. Agora, vocês façam as atividades, envie para o seu professor ou professora. Até a próxima aula!